são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, a graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. O teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. O teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor,
sustenta, Senhor. Oh Senhor, tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Abraça os seus familiares e cante. Senhor, a tua graça nos basta. O teu amor se aperfeiçoa na minha fraqueza. É no dia a dia que tu me moldas. É nas barreiras que se levantam diante de mim que tu testas a minha fé, que tu testas a minha força. O momento que nós estamos vivendo hoje é um momento de luta, é um momento de guerra, é um momento de dificuldades, mas é um momento para nós que acreditamos nele, que acreditamos num Deus que nos basta, num Deus de graça e de misericórdia. É um momento de vitória, é um momento de nos levantarmos com fé e crendo de que a mudança da nossa nação vai começar por nós, através da nossa oração, do nosso joelho dobrado no chão, das nossas mãos levantadas para o céu, as nossas vozes juntas declarando a vitória e a mudança da nossa nação. Então levante sua voz, junte-se com todos da sua família e levante sua voz para cantar. Só a graça dele nos basta e só a presença dele nos sustenta. Cante. nos basta, Senhor. Tua presença nos sustenta, Senhor. Só a tua graça nos basta, presença nos sustenta. Oh, aplauda Ele, te louvamos e te bendizemos. Ouço o som das cadeias se rompendo. Posso ver o que estava morto revivendo pelo teu mover, pelo teu poder. Seus sinais se manifestarão e as portas do inferno não prevalecerão. Exaltado, Cordeiro Imaculado, tu és Jesus, abundante em graça, rocha e esperança, tu és Jesus. É tempo de vivermos teus milagres. Vem unir
pelo teu poder. Teus sinais se manifestarão, as portas do inferno não prevalecerão. Exaltado, Cordeiro Imaculado, tu és Jesus, abundante em graça, rocha e esperança, tu és Jesus. Exaltado, Cordeiro Imaculado, tu és Jesus, abundante em graça, rocha e esperança, tu és Jesus. Vem derramar tua glória e teu poder, Senhor. Vem derramar tua glória e teu poder, Senhor, neste lugar. Vem derramar tua glória e teu poder, Senhor, minha alma clama. Vem derramar tua glória e teu poder, Senhor. Oh, 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 Minha alma exaltado, Cordeiro Imaculado, tu és Jesus, abundante em graça, rocha e esperança, tu és Jesus. cante exaltado. Exaltado, Cordeiro Imaculado, tu és Jesus, abundante em graça, rocha e esperança, tu és Jesus. Levante a voz e cante. Exaltado, Cordeiro Imaculado, tu és Sim, Senhor. Jesus, abundante em graça, rocha e esperança, tu és Jesus. Bendito Santo. Shalom, bom dia, seja bem-vindo. Nós estamos na festa do Ágape,
uma manhã especial, um dia especial para nossas vidas. Eu me chamo Manuel, sou o pastor Manuel, aqui do Ministério Ágape da Restauração. Eu sou um dos pastores do Ministério Ágape da Restauração da cidade de Altamira, Pará. E é sempre uma honra poder compartilhar da palavra de Deus com todos vocês. Você que está nos assistindo, sabe que todos os domingos nós nos encontramos para compartilharmos juntos e estarmos juntos e levantarmos juntos um altar de adoração ao Senhor, aqui na festa do Ágape. Bem, eu já tenho 14 anos no Ministério Ágape da Restauração. Eu nasci dentro desse ministério, o ministério que fala de restauração, o ministério que se preocupa em trabalhar com as famílias, cuidar da família, e um ministério que tem uma marca que é visível na sociedade, visível para as pessoas que muitas vezes nos encontram em vários lugares de nossa cidade e falam a respeito do jeito de nós sermos no dia a dia, em nossos trabalhos, em nossos compromissos. Eles nos veem de maneiras diferentes. Eu quero dizer para você que nós trataremos hoje a simplicidade de sermos mar. Como que nós somos, como tratamos as coisas, né? Então, quando eu falo de simplicidade, eu falo de uma marca que ela foi imprimida em cada um de nossos corações. Uma marca especial que existe no coração do Ágape. E essa marca, ela impacta a vida de muitas pessoas. Como eu estava dizendo, eu nasci no reino no ano de 2006, numa sala singela, simples, com pessoas simples que tratavam de maneira séria as coisas do reino de Deus. Essas pessoas vieram à minha casa num belo dia proclamar a palavra de Deus. E naquele momento, os meus olhos se abriram, o meu coração se abriu para receber a palavra. Eram 4 pessoas e minha esposa e eu, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. A partir daquele momento, nossa vida tomou rumos diferentes. Nós éramos pessoas que nos ocupávamos no dia a dia com as coisas do mundo. Trabalhávamos e muitas coisas de nossas vidas, como muitas são as vidas de muitos que se achegam ao Ministério Ágape da Restauração, a minha vida era uma vida um pouco desorganizada. E eu necessitava de Jesus. Eu dizia que eu conhecia Jesus, mas na realidade eu não tinha ideia do que era ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é algo magnífico, é algo prazeroso, é algo que nos faz diferente, nos faz ser diferente, nos faz tratar das coisas de maneiras diferentes. A partir de 2006, as coisas começaram a caminhar na minha vida de maneira acelerada. No ano de 2007, eu fui para um encontro chamado Encontro com Deus. Esse lugar, esse encontro com Deus, era um ambiente singelo, numa sala singela, onde eu percebia, com pouco tempo que havia entrado na caminhada, eu percebia a preocupação que aquelas pessoas tinham para comigo, tinham para com as pessoas. A preocupação com dessas pessoas com as demais. Elas tinham o prazer de servir.
elas tratavam com seriedade das coisas do reino. Elas se preocupavam com cada um em dar o seu melhor. E eu fiquei mais abismado ainda, saber que aquelas pessoas estavam ali nos servindo, estavam pagando com seus recursos financeiros para estar ali servindo um ao outro. Eu dizia, que coisa magnífica, porque dificilmente no mundo secular, você vê algo dessa natureza. Então eu comecei a perceber que no Ministério Ágape da Restauração havia uma marca visível. E eu creio que eu falando isso, você também se reporta para trás e lembra de muitas coisas no início da sua caminhada, como era, e aquilo que você percebia nas pessoas. A preocupação daquelas pessoas com o teu bem-estar. E elas não me olhavam de maneira diferente, não. Elas me tratavam como as outras. Elas se preocupavam com isso. Então, eu saí daquele lugar pensando muito a respeito da minha vida. Cristo Jesus transformou a minha vida. Hoje são 14 anos que estou caminhando com Cristo. E a minha vida mudou. Hoje, eu sou responsável pelo MIGS na minha cidade. Algo maravilhoso de cuidar e de tratar com as crianças. Isso para dizer para todos vocês que nós temos uma marca que é visível. Talvez você não tenha ainda percebido que você, ao encontrar com o outro, ao conversar, seja no trabalho, seja na escola, seja no passeio, seja no futebol, quando você trata com as outras pessoas, enxergam em você uma característica que é visível e ela é manifestada nas suas atitudes. Você é um discípulo do mar. Você é um discípulo do Ministério Ágape da Restauração. E você tem uma marca que te faz diferente. Não te faz melhor do que os outros, mas essa marca te faz diferente neste mundo e no ambiente onde você está. Aonde você chega, as coisas parecem que conseguem mudar. O ambiente parece que fica mais leve por causa da presença sua e a manifestação do Espírito de Deus que habita em você. E ele traz consigo e imprime em você essa marca, que é a simplicidade. Então nós temos essa característica no Ministério Ágape da Restauração. A simplicidade, essa é uma marca visível em cada um de nós. E quando eu falo de simplicidade, eu lembro de um pastor muito cuidadoso, e ele falava com a sua voz imponente, uma voz grave, e ele me fazia, nas suas palavras, viajar. E ele começou a falar de uma maneira simples, mas intensa e profunda, de um grande mar. E usou como exemplo para falar desse mar, da extensão desse mar. Ele começou a falar de um monte Hermon. E eu estava ali naquele lugar, bebendo de tudo aquilo que ele me dizia, e de maneira simples. E ele falava sobre as gotas do Hermon. E aquilo me chamou muita atenção. E ele dizia que as gotículas que saíam do Hermon, elas se uniam, gotículas mais gotículas, e as coisas iam se juntando, iam se avolumando, e essas gotículas começavam a descer, e elas começavam a buscar e a ir por uma direção, abrir caminhos. Agora já não era mais apenas gotículas,
mas já via-se um córrego. E desse córrego já se avolumava um pouco mais, aumentando, alargando as suas fronteiras de uma maneira natural. Ela ia alargando suas fronteiras e agora já era como um igarapé. E a partir dali, ele começava a se avolumar muito mais. E agora já não mais era do tamanho de um igarapé, da largura, mas as suas fronteiras começou a se alargar. E já era um rio. E esse rio aumentou mais as suas fronteiras. E ele estava tomando um volume muito maior de água. Estava tomando uma extensão muito maior. E já havia ali um movimento maior de águas. E esse movimento todo, ele ia desembocar num grande mar. Levava-se do início daquelas gotículas vida. E agora entrando nesse grande mar, que é tão intenso, profundo e extenso, estava levando vida e encontrando-se com outras vidas e fazendo com que as coisas pudessem tomar um novo ressignificado. Então, ele falava da profundidade do mar, da simplicidade como ele nasceu, para explicar de onde viemos, como é que crescemos. E ele fazia essa analogia com o nosso crescimento, com a maneira de nós sermos simples como nós somos. Nós tratamos das coisas simples, de maneira simples. Nós tratamos das coisas sérias de maneira simples. Nós conduzimos as coisas de maneira leve, suave. Porém, não abdicamos da seriedade de tratar o reino de Deus. Porque o reino de Deus se trata de uma maneira simples, porém séria. E nós, do Ministério Ágape da Restauração, temos essa marca, a simplicidade. E ela é visível e manifesta na sociedade. E quando eu falo de simplicidade, eu também lembro de um pescador. O pescador é uma pessoa simples. E aí eu lembro de Jesus quando escolheu os seus apóstolos, os seus discípulos. Ele encontrou pescador. E tudo aqui está junto. Tudo aqui está ligado. O pescador é uma pessoa simples. Ele trata com simplicidade, porém, ele não trata de maneira simplista a sua profissão. Ele tem a noção que o mar não é para qualquer um. O mar não é para desavisado. Para entrar no mar, para fazer a grande pescaria, você não deve ir de qualquer maneira. Não. Você tem que ter estratégias. Porque em meio a tudo isso, o mar tem as suas grandes ondas. Se no rio há banzeiros, no mar são ondas gigantescas. E o vento sopra, os problemas aparecem, mas aqueles problemas não abatem o pescador. Com a sua maneira simples, ele trata de maneira séria, sem abdicar das ferramentas que ele tem para trazer o sucesso no alcance do objetivo, que ele sai para a sua pescaria. Então, o pescador, ele trata com estratégias, ele usa os seus equipamentos para cada tipo de pescaria. E ele não ignora o que iria ou o que irá encontrar lá fora. Ele se prepara. Assim também é a nossa vida. Nós nos preparamos para entrar nesse mar, para trabalhar nesse mar, para olhar para esse mar com cuidado e não sermos apanhados
em nossas distrações. Eu quero dizer para você que você também, como esse pescador que se prepara, você que me assiste agora, você alcançará resultados maiores e melhores por possuir em sua vida essa característica, que ela é visível e manifesta na sua face e no seu coração. Você crescerá, você ganhará, você se estenderá muito mais do que os seus pais, do que a geração que proclamou a palavra para que você pudesse receber Jesus como Senhor e Salvador. Você irá além, de uma maneira simples, profunda e intensa, porque a simplicidade vai te levar a entrar em lugares que muitos não conseguem entrar. E você saberá que você de fato está colocando em prática essa simplicidade à sua frente. E quando eu falo de tudo isso, ao mesmo tempo, me vem um trecho que está no Eu Tive um Sonho. E eu gostaria de compartilhar com você esse trecho, que fala um dos pontos de muitos que tem no Eu Tive um Sonho, na nossa certidão de nascimento. Tem um trecho que fala dessa nossa natureza, dessa maneira, daquilo que nós procuramos imprimir no coração do homem, de todo homem que ama o mar e que quer entrar no mar. E fala no Eu Tive um Sonho de uma pessoa muito especial. Um trecho que fala do pastor. E diz assim, gostaria de compartilhar com você, eu vou ler um pouco, que diz assim: a figura do pastor nessa igreja do meu sonho quase não era destacada. Não haviam cadeiras atrás do púlpito onde ele se sentava. Ele não usava paletó e nem gravata, mas na hora de ministrar, a palavra calava no coração do povo, pois falava das coisas de Deus e da vida com autoridade. Veja só quão grande coisa existe aqui, um mistério. Na vida do pastor, ele é assim. O Eu Tive um Sonho mostra a simplicidade de nossos pastores. A simplicidade como ele trata, a simplicidade, a profundidade e a intensidade que Deus deu a nós. E Deus estava formando uma maneira singular do seu discípulo. E deu a ele a responsabilidade de conduzir, de ir à frente, de ser o primeiro, que entra, volta, leva, volta e fica sempre adiante. O pastor é assim. E ele diz que a figura do pastor nessa igreja, do meu sonho, quase não era destacada. Não significa que a figura do pastor não tenha importância. Pelo contrário. Ele dá maior importância a esse pastor, a esse discípulo. Mas ele também mostra uma característica diferente do que nós vemos aí. E ele diz que atrás do púlpito não há cadeiras para que esse pastor se sente. Ele mostra aqui uma simplicidade. O pastor se torna uma ovelha como os demais. O pastor, ele senta em meio às suas ovelhas. Ele se torna como as ovelhas e as ovelhas as conhecem. E isso é muito importante. Aqui fala também dessa simplicidade na hora de ministrar a palavra. O Eu Tive um Sonho diz que esse pastor, na hora que ele ministra a palavra de Deus, essa palavra cala no coração. Sabe por que essa palavra cala em nossos corações? Porque a maneira como as colocamos
é a maneira que vivemos. São os exemplos que estão resplandecendo em nós. E esses exemplos, eles estão também visíveis em nossas vidas. E isso é fantástico. Por quê? Porque somos transparentes. Tratamos com transparências, com lealdade, com fidelidade as coisas do reino e as nossas também. Então o pastor é essa pessoa simples. Em outros lugares, não que sejamos melhores de maneira nenhuma, mas eu quero abrir um parênteses aqui. Porque já fui em lugar e já cheguei a pensar que ser pastor seria algo como uma pessoa que não se poderia tocar, não se poderia chegar até ele. E encontramos em alguns momentos situações assim. Mas no Ministério Ágape da Restauração, nesses 14 anos que tenho de caminhada, sempre vi, por onde passei, a simplicidade dessas pessoas. No trato com seus discípulos, no trato com as autoridades que estão acima delas. Sempre vi um cuidado. E eu dou graças a Deus pela vida de nossos pastores, pelas vidas de nossos discípulos, que são pessoas simples, que desejam melhor, que querem que o outro tenha e seja melhor do que propriamente ele. E isso é fantástico. Isso é fantástico. Somos simples. Como eu disse, conduzimos nossos trabalhos com leveza no mar. Entretanto, não deixamos de tratar o reino de Deus com seriedade. Não podemos abdicar de fazer o melhor para o reino de Deus. Não podemos deixar de pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Nossos trabalhos são o ambiente maravilhoso para ministrar a palavra. Muitas vezes você está no seu trabalho e as pessoas nem sabem que você nasceu de novo, que você está no reino de Deus. Muitas vezes encontramos pessoas assim. Mas você e eu somos chamados para ser diferentes. Somos chamados para fazer diferentes. E nós iremos fazer, porque nós temos compromisso com o reino de Deus. E assim como aquele pequeno córrego começou a expandir as fronteiras, se transformando em igarapé, que ia crescendo suas fronteiras, aumentando suas fronteiras até entrar nesse grande mar, assim também será a sua vida. Você é um ponto em que um dos remas diz, é no rema de 2012, que diz: coloco a minha bandeira neste lugar para que o inimigo saiba que este é o meu território e que a partir deste território eu me estenderei e trabalharei desta forma, 7 por 1, 7 por 1, 7 por 1, assim será a sua vida a partir do seu trabalho, a partir do ambiente onde você está. Será assim, porque você não ficará sem falar, sem compartilhar. Com a sua maneira natural, simples de ser, você jamais deixará de pregar o evangelho. E aí, nós, no ciclo da expansão que já estaremos alargando nossas fronteiras, ganhando pessoas para Jesus. Ser simples, como eu disse, não significa ser simplista. Ser simples ajuda a acelerar o processo de aprendizagem. Nós temos que proclamar a palavra daquilo que foi nos colocado, foi nos dado, foi imprimido em nosso coração. Ensinar a visão de uma maneira simples, mas intensa e profunda. Compartilhar o que temos. Não podemos ser simplistas naquilo que fomos chamados a ser e a fazer.
Ser simplista significa agir deixando de lado aspectos fundamentais. E que aspectos fundamentais são esses? De deixar de lado, de compartilhar e de ensinar. Aspectos fundamentais para a nossa caminhada no mar. É deixar de lado o eu tive um sonho. É deixar de falar nele. É deixar de lado a nossa visão. É deixar de lado os remas. Os 4 pilares. Nós não podemos ser pessoas simplistas. E nós não somos. Nós lançamos fora isso de nossas vidas. Nós queremos proclamar a palavra. E dentro da palavra ensinar aquilo que o Senhor nos deu. Aquilo que o Senhor sonhou para nós. Que são o eu tive um sonho. Nossa visão rema, os 4 pilares. E aí, nós alcançaremos de maneira muito mais rápida, muito mais profunda e muito mais intensa o ciclo da expansão. Nós temos esse período para alargarmos, para crescermos. E como eu disse, nossos pastores, eles não são simplistas no trato com o reino de Deus, e muito menos, e também com suas vidas. Pelo contrário, são pessoas simples, que procuram de uma maneira natural mostrar aquilo que Deus tem nos dado. E isso faz toda a diferença. Isso cria algo, um desejo muito grande, assim como criou na minha vida. O desejo de conhecer, o desejo de compartilhar, o desejo de avançar no reino de Deus. Em João, no capítulo 13, eu vou ler aqui essa passagem que diz o seguinte, do versículo 2 em diante, diz: durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair a Jesus, e sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo o que existe e que viera de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aqui Jesus está nos ensinando e está ratificando em nossos corações a maneira como nós devemos ser no trato uns para com os outros. E o mar expressa essa palavra em atitude, em suas ações. Vejam, olhem para seus pastores, olhem para os seus facilitadores, olhem para as pessoas do mar, como são tão simples e como elas de fato estão executando o que está na palavra de Deus. Aqui Jesus está nos mostrando, no momento em que ele estava à mesa com seus discípulos, ele estava mostrando como nós, sendo seus discípulos, temos que tratar as coisas do reino com simplicidade, com fidelidade, com verdade, com alegria, com singeleza de coração. Foi assim que nós aprendemos e é assim que continuamos a caminhar, aprendendo e ensinando e imprimindo no coração dos outros a simplicidade e a profundidade que Jesus tem nos ensinado. Então, nós temos a alegria, essa alegria de sermos simples, mas nós não abdicamos a seriedade de tratarmos o mar. E nossos relacionamentos também são assim. Transparentes, verdadeiros, leais e profundo. No capítulo 15, no versículo 16 do livro de João, mostra que Jesus, e fala que Jesus escolheu você e escolheu a mim. Como nós éramos há algum tempo atrás e como nós somos hoje, melhorou ou não melhorou a sua vida?
Claro que melhorou. A minha melhorou. E continua a melhorar dia após dia, porque esse Deus, ele é vivo. E ele enviou pelo seu amor o seu Espírito que é santo e que está comigo, que habita em mim e habita em você também. E que faz com que você também possa ser melhor a cada dia como pai, como pastor, como discípulo, como um facilitador. O Espírito Santo te ensina tudo isso, a como ser, a como fazer, da sua maneira simples, como você é simples. Muitas vezes, você por ser tão simples, muitas vezes você se acha incapaz de pregar a palavra. E eu quero te encorajar e quero ratificar no seu coração que você é capaz. Que dentro de você há um dunamis de Deus que te ajuda, que te move. Basta você ter um relacionamento muito íntimo com Ele. E Ele vai te guiar, Ele vai te ensinar, Ele vai fazer você frutificar muito mais do que seus pais. É verdade ou não é? Em João, capítulo 10, também Jesus nos mostra algo espetacular, maravilhoso. E ele diz o seguinte, do versículo 2 ao 4, ele diz: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Veja só, quem entra pela porta é a pessoa que tem autoridade, é a pessoa que anda na transparência, é uma pessoa conhecida. O pastor, ele sempre entra dessa maneira, na sua simplicidade. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma de suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. Todavia, no versículo 4 diz: e depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Eu, particularmente, tenho um pastor que ele é muito intenso. Ele é muito rápido, muito agoniado, e ele nos coloca de maneira simples como nós devemos alcançar um objetivo de uma maneira rápida. É um homem muito apaixonado pelo Evangelho. É um homem que se preocupa com as pessoas. É um homem que derrama do seu exemplo sobre as pessoas. E aqui com Jesus não é diferente. Ele nos ensina isso, que o pastor, embora ele seja simples, ele não trata as coisas de maneira simplista, não. Ele busca conhecimento, ele vai atrás para dar, para ter, para ensinar, para fazer com que os seus discípulos possam ir muito além do que ele. Isso é semar. É se preocupar com que o outro seja a cada dia melhor. Quem vai ganhar com isso? Diga, o reino de Deus. A sociedade que é carente de pessoas simples, mas que tratam das coisas sérias e que tem que dizer não para aquilo que deve ser dito não. Que não passa a mão na cabeça não, mas que trata das coisas de uma maneira séria. Simples, mas séria, para que o outro possa crescer no seu dia a dia. Então, assim somos nós. Somos essas pessoas, somos esses pastores, somos esses discípulos que estamos nesse grande mar, caminhando nesse grande mar. Esse grande mar que faz com que você seja a cada dia mais simples, mais servos, mais discípulos,
e que ama servir os outros. E que quando você começa a conversar com os outros, parece que você já se conhece há muito tempo. Esse mar se preocupa com você. Esse mar quer o melhor para você. Eu não esqueço que no ano de 2008, eu fui a uma cidade chamada Dom Eliseu. E lá eu ouvi uma palavra diretiva que penetrou no meu coração e ficou ali apertando, me impulsionando, me queimando por dentro. Aquela palavra, depois eu conheci que foi rema. Era uma palavra que mudou a minha vida, mudou a minha história. E diz o seguinte, no rema de 2008, diz o seguinte: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Queridos, eu quando cheguei no Ministério Ágape da Restauração, eu já tinha largado meus estudos. Eu não ligava para isso, não gostava de ler, não queria buscar conhecimento, tinha uma grande dificuldade nessa área. Mas eu recebi essa palavra e ela foi tão penetrante no meu coração que quando eu cheguei de lá, eu fui fazer um concurso público em Marabá. Não fui aprovado, mas após isso, eu consegui ficar entre os 20 melhores na classificação para um curso no ensino superior. E eu concluí. E eu dizia, no dia que eu fui fazer a minha prova, eu lembrava dessa palavra. E eu dizia lá, naquele lugar simples, naquela sala, dentro da UFPA, eu na segunda cadeira, eu baixei a minha cabeça, fechei os meus olhos e disse assim: Espírito Santo, eu estou aqui como teu discípulo. Eu te prometo que eu serei um dos melhores alunos deste curso que eu irei fazer. Eu serei um dos melhores, não para provar nada para ninguém não, mas para marcar que aqui está entrando um que defenderá a tua palavra dentro dessa instituição. E todo o tempo que eu passei naquele lugar, essa palavra queimava no meu coração: desperta, desperta, vai adiante, busque intensamente, seja simples, mas seja persistente, perseverante, que você vai alcançar, que você vai vencer. Pensa que foi fácil? Não foi fácil. Não foi fácil. Talvez eu estou agora, nesse momento, diante de pessoas que tinham ou que têm o mesmo problema que havia comigo. É hora de você despertar da sua maneira simples. Vai adiante. Vai adiante, porque a simplicidade é uma das chaves do reino de Deus que abre portas. E a sua simplicidade, na sua simplicidade, você chegará a pessoas que você achava que não era possível você conversar com elas, ganhá-las para Jesus. Ganhe sua família, ganhe seus amigos, fale da palavra de Deus na tua escola, onde você está. Fale, não tenha medo não, fale de uma maneira simples, sem o evangeliquez. Mas seja simples, seja intenso, mas não seja simplista. Não deixe de lado as coisas que imprimidas foram no seu coração. E eu gostaria de finalizar a palavra de Deus falando de algo muito importante para nossas vidas. Aqui diz o Rema de 2014, diz o seguinte: busque-me
diz o Senhor. Busque-me, vejam-me, tenha comunhão comigo, diz o Espírito que é santo, o Espírito da consumação, aquele que sonda, consome, capacita, incendeia e refina. Busque ao Espírito Santo. Diga para ele das suas deficiências. Busque em todos os momentos, porque assim como ele me ensinou, ele também irá ensinar você. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo irá nos guiar. Da nossa maneira natural de sermos simples, o Espírito Santo nos levará a lugares onde nós nunca imaginamos em ir. E irá nos colocar em posições de governo. Se você der atenção a essas palavras que agora digo, elas serão concretizadas na tua vida. Sabe por quê? Porque Deus acredita em você. Porque Jesus fez tudo e deu a você autoridade. Ele transferiu isso a você e disse a mim e a você que nós faremos algo mais e maior do que ele fez. Jesus disse isso para nossas vidas. E eu as digo para você também que você alcançará resultados maiores e melhores do que a geração que está à sua frente. Creia nisso. Creia nessas palavras. E a palavra de Deus também fala que nós temos que ser intensos. A palavra de Deus nos mostra, dizendo também no Rema de 2012. Essa palavra diretiva, ela também te move a ir adiante, na sua simplicidade de ser, na sua maneira natural de lidar com as coisas. Ele diz: busque-me, vejam-me, tenham comunhão comigo. Essas palavras são repetidas para que em seu coração haja um queimar, haja uma mudança de dentro para fora, da maneira natural como você é natural, da maneira simples como você é simples, mas que não trata as coisas do reino de Deus de maneira simplista, não, mas que trata na sua simplicidade as coisas do reino de Deus, trata com seriedade. Você é mais do que vencedor. Vá adiante. Não olhe para as circunstâncias que estão a abater você. Não pare. Siga adiante. Siga em frente, porque Deus é com você. E você, ele disse, não é jargão. A sua palavra diz que você é mais do que vencedor. Mas não fique parado. Não espere. Dê um passo. Vá adiante, porque você pode fazer muito mais do que eu estou falando. E você alcançará resultados maiores e melhores do que eu alcancei e do que estou alcançando, você alcançará. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E você é simples. Essa marca está impressa em você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê da sua paz, com o propósito de ganhar Altamira e o mundo para Jesus. Aleluias!
os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Diga que ele é o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que ele é o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Mais uma vez o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Sim, Senhor, a tua igreja te adora. E canta ele, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
cante a Ele. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora, cante a Ele o teu reino. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Cante a Ele, a igreja adora. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Mais uma vez, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Você e eu, venha cavalgar comigo, e nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. E esse fogo em seus olhos por sua noiva, seu coração queima e deseja que ela esteja ao seu lado. E esse fogo em seus olhos é a paixão por sua noiva, e ele deseja que ela esteja ao seu lado. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. Ele tem fogo em seus olhos, e uma espada em suas mãos, e cavalga no cavalo branco ao redor dessa nação. Ele chama você e eu, venha cavalgar comigo, e nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. Nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. Nós dizemos sim, e nós dizemos sim, Senhor, iremos nos levantar e lutar, vestidos de